Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Grato a você que nos recebe a cada edição, confiante na independência da opinião sobre os assuntos aqui debatidos. Nesta edição do Direto ao Ponto, destacamos: vice-prefeita propõe transferência de apoio a entidades sociais a vereadores. Trabalhador brasileiro pode esperar aumento do custo de vida acima de 9,5% em 2015. Funcionários de bancos públicos e privados entram em greve por tempo indeterminado. Prefeitura renova contrato com a Proativa pela segunda vez e publicação do edital do BRT está previsto para novembro. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e doutor Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. A Prefeitura de Sorocaba projeta lançar até a segunda quinzena de novembro o edital de concorrência da parceria público-privada PPP para a condução do projeto de ônibus rápido, o BRT. O certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em março, diante de irregularidades que, segundo o parecer do órgão, tornaram a disputa restritiva. Doutora Emanuela Barros, satisfação imensa tê-la conosco aqui, mais uma vez, na tribuna do Direto ao Ponto. O BRT, ele sai da teoria e vai para a prática, ou seja, sai do papel e vai para as ruas, ou ainda levará um bom tempo para se concretizar, ou é um sonho que ainda não podemos ter certeza se ele se concretizará na cidade de Sorocaba? Satisfação, doutora. Satisfação, Oliveira, satisfação. Olha, na verdade, falando aqui em termos metafóricos, o BRT ainda tem muita estrada ainda a percorrer. Na verdade, ainda é o primeiro passo, né? O primeiro passo para que esse sonho se concretize em nossa cidade. Na verdade, eu penso que só o lançamento do edital, que ainda pode ser novamente impugnado, né? Ainda tem um longo caminho a percorrer e eu vejo quase que impossível a realidade de se transformar o BRT antes do término do mandato do prefeito Panuso. Doutor Ézio Vestina, nós temos, como formadores de opinião, temos que ter responsabilidade nesse momento para não passar a falsa sensação para o telespectador de que com essa notícia as coisas começam a caminhar dentro de um projeto ou dentro de um processo. De repente o telespectador ouve e diz: agora é uma realidade. Não, é como disse a doutora Emanuela, há um longo caminho a ser corrido e de repente esse ônibus nem saia da garagem. Satisfação, doutor. Satisfação é minha, Oliveira, e como bem pontuou você na sua última fala e como melhor ainda pontuou a doutora Emanuela ao começar a dela, um longo caminho a percorrer e talvez nem saia da garagem, foram as duas, a sua última fala e a primeira dela. Eu também concordo com vocês. A questão que eu coloco a questão está envolvendo as promessas políticas. Nós estamos num jogo político em que vale tudo para ganhar a eleição. Promessas são feitas e quando elas são feitas num processo eleitoral, elas são tidas já como uma realidade. E vende essa imagem para a população e a população toma aquilo como verdade. Ela começa a acreditar que aquilo vai acontecer. E aí vem o processo de decepção da população. A população começa a se decepcionar porque as coisas não acontecem. E nunca acontecem. E quando acontecem, acontecem de forma que não era o previsto. Isso vai causando uma tremenda decepção social. Agora, nós estamos aí com essa possibilidade de que o edital venha. A doutora falou, pode ser impugnada de novo. Conclusão, pode acontecer de fato, como você disse, nem sair da garagem. O interessante é que eu vejo na fala de todos, hoje pela manhã, por exemplo, estava a doutora Emanuela, eu, Alberto Cassone e Hudson Pessini na bancada do Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão. Tratamos deste assunto. Doutor Vestina não estava conosco ali, mas a linha de pensamento, e não conversamos fora do ar, aqui
sobre essa questão. O que a gente vê é que as linhas de pensamento, elas se convergem sempre para o mesmo centro, para o mesmo foco. Essas promessas de campanha que a gente não suporta mais, né, doutora Emanuela? Sim, Oliveira, você disse bem. Eu acho que a população está cansada de falsas promessas. Desde que foi proposto a questão do BRT, já se via que era dispendioso, caro e que talvez tivesse outras alternativas para solucionar a questão da mobilidade urbana em Sorocaba. Em relação ao terminal, em relação aos próprios ônibus, coisas simples que podem ser resolvidas, como sincronia de sinais, que aqui em Sorocaba, infelizmente, não tem. O que me causa admiração é a capacidade da classe política. Em Sorocaba, o prefeito Antônio Carlos Panunzio transitou em um BRT no horário eleitoral, mostrando que era viável, dando a interpretação que era de fácil colocação esse sistema dentro do anel viário da cidade de Sorocaba. Os anos se passam, já estamos vendo o fim do mandato do prefeito Antônio Carlos Panunzio e até a presente data ainda estuda colocar no papel aquilo que ele mostrou no horário político que era viável e criou-se uma expectativa que dentro de 2 a 6 meses nós estaríamos com um novo sistema de transporte na cidade de Sorocaba. Lamentavelmente, a secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Sorocaba e vice-prefeita, doutora Edith Maria de Jorge, participou da sessão ordinária de terça-feira no Legislativo para compartilhar com os vereadores sua preocupação com relação às parcerias com as entidades que atendem pessoas com deficiência. A secretária admitiu a dificuldade das instituições em conseguir outros financiamentos diante da crise econômica e propôs aos vereadores que destinem a essas entidades, parte aí do orçamento impositivo a que eles têm acesso. Daí a chiadeira foi total, doutor Ezio Vestina. Na verdade é o seguinte, eu não sei por que da chiadeira. O dinheiro não é do vereador, nem dos vereadores. O dinheiro é público, em que pese ter sido destinado à Câmara. Se está certo ou está errada a vice-prefeita sugerir isso, eu penso que errado não está. O erro está em de que não há ações políticas do executivo, que é o maior responsável pela manutenção das entidades. E o que nós estamos vendo, Oliveira, é uma coisa que nós já conversamos e você já tocou nesse assunto, é que cada fala que acontece nesse sentido é mais um desmonte de prestação de serviço público e de assistência social que a população experimenta. Agora vem essa questão das entidades. Tem pessoas que precisam, acreditam e não podem parar os seus atendimentos. E mais uma vez, o que se descortina no horizonte é que novos desmontes vão acontecer dessas entidades, na expectativa de economizar dinheiro hoje. Mas quanto é que se vai gastar para montá-los amanhã, remontá-los amanhã? Isso, correto. Prejuízo econômico, sem ver o prejuízo social. Doutora Emanuela, na minha pergunta, doutora, talvez eu já tenha uma discordância em relação à fala do doutor Ezio Vestina. Por quê? Porque quando ele coloca aí a questão da estranheza dos vereadores em ter o estranhamento em relação à fala da vice-prefeita para que fizesse a destinação de verbas para as entidades. Ou seja, se o orçamento é impositivo e é uma conquista dos vereadores, eles destinam para onde eles bem entenderem dentro daquilo que é o público. Ela deixa de fazer a lição de casa ou o poder executivo, ou seja, não vamos dar a verba, vocês pegam a grana que é de responsabilidade de vocês e destinem para as entidades. Aí vem a minha discordância em relação... Não, acho que você não tem que me corrigir, porque eu também acho a mesma coisa que você. Sim. Eu acho que os vereadores também não têm que dar. O que eu falei é simplesmente a estranheza quanto à utilização do dinheiro público, mas não que eles não possam destinar para o que eles quiserem. Sim, doutora. A questão não é
é bem esse. O problema é o seguinte, que é importante que se diga que eu acho que o ano passado, na legislação passada, houve encaminhamento do Ministério Público proibindo esse tipo de iniciativa. Porque há muito tempo as entidades de Sorocaba ficavam com o pires na mão, aguardando o poder público ofertar uma contraprestação pelo serviço que a entidade presta e que o município nunca foi capaz de fazer. Então o problema aí, acho que não está só transferir essa responsabilidade para os vereadores. O problema é que esses vereadores, da forma que isso pode ser feito, é visto como ilegal. Então ficaria engessado da mesma forma. É uma responsabilidade do poder público executivo, não pode ser transferida pelo poder público legislativo, que pese seja verba pública. A destinação é diversa. Agora, o que não pode é a entidade que faz um trabalho essencial para a população de Sorocaba ficar à mercê da falta de política pública nesse sentido no município. Isso tem que se resolver o quanto antes, porque uma entidade como a Fissori, como a Proex, como uma PAI fechar, além de ser uma vergonha, vai ser nefasto para quem mais precisa desse tipo de serviço em Sorocaba. Poucos minutos antes, nós já estávamos aqui na bancada, nos preparando para entrar no ar. Nós entramos em contato com fontes na Câmara de Sorocaba, que inclusive tem uma audiência pública que acontece na tarde de hoje. E nessa audiência pública já houve uma decisão, inclusive a doutora Emanuela havia já me passado essa informação do cancelamento do edital de chamamento. É isso, doutora Emanuela? Isso, porque da forma que estava sendo feita, estava limitando as entidades. Algumas entidades, por exemplo, que prestavam serviços na área da saúde, não estavam recebendo verba da assistência social para fazer isso. Então isso quase que fazia com que essa entidade acabasse fechando e esse serviço não fosse prestado. Então o executivo tem que se adaptar, verificar quem realmente precisa e passar uma verba maior para as entidades que efetivamente prestam um serviço de fundamental importância para Sorocaba. Fechou o bloco em 5 segundos, doutor Vestina? Não tenho nada a corrigir a fala da doutora Emanuela, porque é exatamente isso. O poder público tem a responsabilidade, o dever de procurar meios e modos para que essas entidades não fechem, porque o que eu digo, o prejuízo econômico é mas o prejuízo social vai ser muito maior. Depois do intervalo, você confere. Funcionários de bancos públicos e privados entram em greve por tempo indeterminado. O Direto ao Ponto volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio,
assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Direto ao ponto, de volta, aqui o debate, a análise dos principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Funcionários de bancos públicos e privados entraram em greve por tempo indeterminado na terça-feira em todo o país. Em Sorocaba, das 104 agências que somam aproximadamente 2.000 trabalhadores, 19 delas no centro suspenderam o atendimento no primeiro dia. Neste segundo dia de paralisação, que balanço tem o representante da categoria sobre adesão ao movimento? Neste segundo dia de paralisação, que balanço tem você, Júlio César Machado, presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, sobre a paralisação na cidade de Sorocaba e região? Satisfação, Júlio. Satisfação minha, Oliveira, doutora Emanuela, doutor Ezio. Nós tivemos um avanço hoje nas paralisações, que era o esperado. Adotamos uma tática, uma estratégia de fazer a manifestação nesses 2 primeiros dias no corredor central da cidade de Sorocaba, que tem uma repercussão nacional, né? Então, esse resultado ele foi obtido hoje, já no segundo dia, que nós avançamos de 90 agências paralisadas para 115 agências paralisadas na região, sem nenhum esforço por parte da diretoria do sindicato. Então, a estratégia foi acertada, vamos continuar fazendo esse trabalho, porque a nossa pretensão é trazer o banqueiro novamente para a mesa de negociação. Júlio, como se deu esse processo de negociação? Porque todo ano a história se repete, né? Todo ano o banqueiro não vem para a mesa de negociação, os bancários param, daí fica um determinado período, aquele cabo de guerra, quem vai levar essa, e no final, vai lógico que nós teremos uma negociação, isso faz parte também do processo de negociação. Mas o telespectador, em determinados casos, não está acompanhando no dia a dia, fala, pô, mas por que todo ano? Mas ali no sofá, conversando, todo ano tem o pagamento para receber, tem contas para pagar, e eles nunca conseguem se acertar. Como se dá esse processo de negociação, Júlio? Esse desgosto se dá principalmente quando a nossa greve cai justamente no pagamento dos aposentados, não é? Mas esse desgaste todo do movimento sindical com a população é estrategicamente planejado pelo próprio banqueiro, que não faz a proposta que eles têm condição de ofertar, porque se não é o maior patrão do país, é um dos maiores, eles têm condição de melhorar a nossa vida profissional. Nós não pedimos dinheiro somente, nós pedimos melhoria na saúde, na segurança. Acontece que eles têm essa prática de deixar o embate do movimento sindical contra o cidadão. E no nosso caso é o cidadão brasileiro, porque nós estamos negociando em nível nacional. Sim. Não é o sindicato de Sorocaba que está inventando uma greve. Nós estamos em greve nacional. Data base agora? A data base é mês de setembro. Nós já estamos negociando desde o mês de agosto. Com mais de 30 dias de negociação, nós não conseguimos chegar num acordo, que a proposta foi muito baixa. Já abro para os nossos formadores de opinião, doutora Emanuela Barros. Júlio, o direito de greve é sagrado, acho importante ouvir
através da mídia, algumas reivindicações, acho extremamente justas, mais do que o salário, vocês estão reivindicando condições salutares de trabalho, isso é fundamental. Mas como fazer, além da greve, quais outras medidas que podem ser feitas para fazer com que esse banqueiro vá para a realidade desse país, da qual ele... hoje eu acho que a única coisa que pode se dizer que não tem greve é o lucro que os bancos tiveram nos últimos anos. Como é que pode conscientizar a população, até para se voltar a favor do bancário durante o ano todo, e não só esse período de greve, que infelizmente acaba assim, prejudicando de certa forma a população, principalmente aqueles mais necessitados, no caso dos aposentados. Qual que é a estratégia que o sindicato tem para auxiliar não só a greve, mas em todo o período aí de composição amigável? Doutora, nós, durante um bom tempo, nós ajuizávamos dissídio, e esse ajuizamento trazia muito prejuízo para a categoria. O valor que nós levantávamos, a porcentagem que era levantada nos tribunais, era muito inferior e nós acabávamos acumulando muitas perdas. Temos também uma outra característica, que hoje não atendemos mais o cliente dentro dos bancos. Ele tem a internet, ele tem o correspondente bancário, ele tem o autoatendimento, que estão disponibilizados praticamente 24 horas por dia. E pasmem, o mobile bank, que é o banco pelo celular, tem avançado em muito. No período de um ano, quando o DIEESE fazia um levantamento, esse levantamento feito pelo DIEESE dobrou. A utilização do celular tirou a nossa forma de trabalho e está facilitando muito para a população. Então, é pura truculência por parte do patronato para não dar mais salário para o trabalhador. Ou seja, dessa forma, daqui a pouco essa mão de obra dentro das agências bancárias, ela vai se tornar quase, ela vai se perder a sua eficiência, vai se tornar quase que desnecessária, Júlio. Nós temos um problema sério, que é a terceirização, que foi aprovada aí, o projeto 4330, que agora vai para o Senado, aliás, foi para o Senado, e ele pode se transformar no grande vilão da população brasileira, deixando o desemprego evidente e o salário nosso totalmente rebaixado. Algumas pessoas defendem esse tipo de projeto que foi colocado, mas ele é extremamente patronal. Hoje, dentro do banco, ficaram alguns serviços que é mais aquele de assinatura de documentos, coisas que não podem se transacionar pela internet. Doutor Edson Vestino, sua pergunta. Júlio, tudo que você falou aí, basta a gente estar no mercado, a gente percebe que é uma realidade. E o que a gente percebe é que os banqueiros sempre estão numa linha de conforto muito boa. Eles são as pessoas que mais ganham dinheiro nesse país. Quando vem a crise, eles são os que conseguem se defender dela. Ele tem a tecnologia que você mencionou, então parece que eles não se preocupam mesmo. E quando vocês fazem greve, ainda vocês têm contra vocês a população que depende dos bancos. Oliveira fez uma pergunta, a doutora Manuela fez outra muito interessante. Qual a estratégia que o sindicato tem para trazer o banqueiro para a mesa de negociação? Eu pergunto para você, como em complemento a isso, como nós poderíamos fazer, nós sindicato e bancários, para que atingíssemos os interesses do banqueiro a ponto de que ele necessitasse vir conversar conosco? Como que ainda é possível tirá-lo dessa linha de conforto que hoje ele está? Doutor, eu acredito que se nós tivéssemos o apoio da população fazendo as reclamações junto ao Banco Central das falhas que o banco comete contra o cidadão brasileiro, eu acho que nós conseguiríamos em muito fazer com que o banqueiro retornasse o mais rápido possível à mesa de negociação. Nós colocamos na mesa alguns itens que faz parte da parte social. Nós reivindicamos a reforma política, tributária, nós reivindicamos a não privatização dos bancos públicos, mas isso não sensibiliza. E a população não ajudando, não fazendo as denúncias junto ao Banco Central, deixa a complicação para nós, trabalhadores. Já quem está dentro do banco teme muito pela perda do emprego. Então nós ficamos numa sinuca quando estamos entre o banqueiro, a população e o funcionário que teme pela demissão e acaba não fazendo uma greve de acordo. Júlio, você pode pontuar para o nosso telespectador quais são as principais reivindicações da categoria?
Sim. Além da remuneração, a manutenção do emprego, nós reivindicamos saúde, tanto para o trabalhador. Quanto vocês estão pedindo de aumento? 16%, nós já perdemos 9,83% e pedimos mais 5% de aumento real. Certo. Tá? Então, 16%. Nós reivindicamos saúde. A saúde, tanto para o funcionário que está dentro da agência, sofrendo as pressões do assédio moral, dos traumas que estão trazendo para a cabeça, quanto a rede conveniada, que não funciona direito. Nós temos um cartão saúde, mas ele não é prático, principalmente no interior. Eu posso estar equivocado, essa greve vai acabar no momento em que o banqueiro chegar e falar, olha, o aumento é X e pronto. Essas outras reivindicações, elas acabam caindo no ralo? Elas acabam caindo no ralo porque o cidadão que vai para a Assembleia votar, ele está mais interessado no dinheiro que é dado. O banqueiro, com muita habilidade, ofereceu 5,5% e deu um abono de R$ 2.500 à juventude e corre atrás do dinheiro fácil. Ele não analisa, o sindicato perde a força. Ele não analisa que o imposto de renda vai comer uma boa parte desse dinheiro. Para os próximos dias, qual é a programação? Qual a expectativa de vocês para o fim dessa greve? Já fizemos 2 tentativas de trazer para a mesa de negociação um banqueiro, elas foram frustradas, então a greve crescente, né, fazendo as manifestações em todas as cidades, para que, de um determinado momento, eles acabem retornando à mesa. Júlio, foi um prazer tê-lo conosco aqui. É lógico que a gente sempre conversa nesses períodos, né? Mas já conversamos também em outros momentos para falar de segurança das agências bancárias. Mas queremos que tenha uma solução imediata para que a vida possa voltar à normalidade e automaticamente todos desenvolverem seus negócios sem maiores problemas, ok? Mais para frente, com certeza, isso vai acontecer. Obrigado. Recebemos aqui no Direto ao Ponto Júlio César Machado, presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Fique aí e confira depois do intervalo. Trabalhador brasileiro pode esperar aumento do custo de vida acima de 9,5% em 2015 e Prefeitura renova contrato com a Proativa pela segunda vez. O Direto ao Ponto volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, está sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPAS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança.
lente à força da câmera reflex digital Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Voltamos com o Direto ao Ponto para o nosso último bloco, analisando e debatendo os principais fatos que envolvem toda a sociedade. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba. Doutor Ézio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Com o país em crise, o custo de vida do trabalhador deve fechar 2015 nada menos que 9,53% maior. É o que dizem economistas ouvidos pelo Banco Central na última edição do Boletim Focus, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. Não precisa ser especialista para saber do impacto disso, né, doutora Emanuela? Sim, Oliveira, 10%, coloca 10% em tudo. Não precisamos chamar o professor Marcos Canhada. Não precisa para ver, né? Isso a gente tem sentido na feira livre, tem sentido no supermercado, tem sentido no aumento da escola, dos planos de saúde, quer dizer, no dia a dia da população. E é complicado porque o salário e o emprego não cresce nesse mesmo patamar de 10%. Então a crise vem de uma forma que me preocupa ainda mais quando a gente vai ver a crise política que está esse país, onde o Congresso e as pessoas estão mais preocupadas no toma lá da cá do que realmente no futuro dessa nação. Então isso me preocupa demais. A preocupação também, pela manhã, na abertura do Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão, o Hudson Piscina, ele chegava e dizia o seguinte: olha, ontem eu passei pelo posto de combustível para abastecer meu carro, se não me falha a memória, a historinha foi mais ou menos essa, e o frentista disse assim: abasteça porque vai subir amanhã, né? E hoje, quando ele passou, já tinha a gasolina, o álcool, já o aumento do preço já registrava-se na bomba. Sobre esse aspecto de aumento do custo de vida, daqui a pouco a gente nem vai perceber esse aumento, ou seja, do dia para a noite ele acontece. É preocupante isso daí, né, doutor Vestina? Na calada da noite os aumentos acontecem e a gente fica sem saber onde vamos chegar. Oliveira, e a faceta ela é mais monstruosa ainda, na exata proporção que neste momento, você falou, na calada da noite sobe a gasolina, sobe a eletricidade, daí já vem a água também, o aumento da água, vem o que a doutora Emanuela falou dos aumentos em gerais nos mercados. E a faceta mais monstruosa, Oliveira, se você analisar, é que no mesmo momento em que está tendo um acréscimo no preço das coisas, o trabalhador, ainda agora o Júlio estava falando aqui, perdeu o seu poder de barganha. Por quê? Porque ele tem medo de perder o emprego. Então ele está negociando para ganhar menos para não perder o emprego. Então você vê que a matemática não fecha. Eu estou ganhando menos e pagando mais, ganhando menos e pagando mais. Qualquer empresa que você for aí, média, pequena, eles vão falar para você: olha, Oliveira, nós tivemos uma perda de faturamento de 70%. Só 70%. Oliveira, pense bem. Por favor, ela representa a classe feminina, mas não vou levar ela para a questão da cozinha por esse fato, ok, doutora Emanuela? Sim, claro. Mas ontem, daí nós falamos, vai subir 9,5% o custo de vida. Ontem eu estava me deslocando para a minha residência, quando passo em frente a um açougue famoso, que é uma casa de carne inaugurando, ok? Filas de pessoas naquela localidade aguardando o momento da compra. Daí eu falei, onde está a crise?
Um outro amigo, também formador de opinião, disse que final de semana esteve na praia e a praia estava lotada. Ele também conversando comigo dizia, onde está a crise? Daí fui tentar buscar uma resposta com este cidadão que estava na fila e com alguém que estava na praia. E a resposta que tive é o seguinte, o importante é a barriga cheia. E aí, doutora Emanuela? Oliveira, hoje a gente teve a oportunidade de discutir isso no Jornal da Cidade e eu falei que a crise, eu vejo a crise econômica brasileira muito mais resultado de uma crise política, até por conta da inexperiência ou pela má sucessão de erros do governo, mas assim, realmente a crise é seletiva. Alguns mercados não tem crise nenhuma. Eu acho que em relação a remédio, a relação à alimentação, lazer, porque você vê também, eu gosto de sair, você vê no final de semana, nós vamos ter feriado, eu vi uma estimativa de que não sei quantos 1000 carros vão sair da cidade de São Paulo, então a crise é seletiva. E detalhe, na crise também as coisas melhoram. Hoje eu recebi um comunicado de uma loja aí que vende mochila, coisa escolar, que eles abaixaram 50% o preço deles. Aí eu pensei, falei, nossa, né? Há 2 meses que teve a volta às aulas, eu paguei um valor exorbitante. E agora eles estão vendendo pela metade. Será que é crise ou será que eles cobram a mais mesmo, charcando o consumidor? Então talvez... É bom também que se abaixe os preços para a gente pagar o preço real das coisas. Agora, doutor Vestina, o dinheiro falta no bolso. Essa matemática, essa equação que não fecha. De um lado, alguém vai para a fila do supermercado fazer compras que você exorbitantes. Final de semana, feriado prolongado, vai viajar. Só que você, quando vai comprar, você sente que está apertando. E aí? Como cidadão comum, não especialista em economia, mas que faz as suas compras, sente essa questão? Exatamente, Oliveira. A gente comentou aqui 2 pontos interessantíssimos. O açougue lotado e a praia lotada. Mas a gente, quando analisa a economia, a gente também tem que pensar naquelas classes menos favorecidas. Aquela que não está no açougue e que também não está na praia. E é justamente nessa camada que a crise bate mais forte. Que camada é essa, doutor? A camada menos favorecida. Dentro da pirâmide da sociedade, onde ela se localiza? Ela está sentindo, na visão de vocês? Essa está no desespero, Oliveira. Ela não consegue pagar o aluguel porque ela não tem casa própria. Só que eu estranho, eu estou fazendo esse questionamento porque há uma pergunta no ar, é um questionamento que nós fazemos diariamente. O franguinho que ela conseguia comer sem a crise, ela já está na abobrinha. Eu estou perguntando, porque então, sabe quem eu visualizei nessa fila do supermercado? Essa classe C e D, pela localização. Por isso que eu não consigo entender e me vem esse questionamento. A crise primeiro bateu para aquelas pessoas que estavam dólar baixo e que estavam ganhando muito dinheiro e ia 3 vezes por ano para Miami. Exatamente. Aí esse pessoal que bate panela na Avenida Paulista, nos Jardins, nos bairros nobres do Brasil, sentiram a crise porque aí... Olha, a coisa ficou feia. Tudo bem, mas eles pagam imposto também. Pagam imposto e tem todo o direito de ir. Mas o problema é que é o seguinte, a crise nossa é seletiva, volto a falar. Existe uma crise seletiva. Para essa população que teve sim um ganho real de salário, principalmente no salário mínimo, que tem uma oportunidade, teve mais acesso aos bens de consumo, que teve acesso a crediário, que teve acesso a, inclusive, a casa própria, essa população ainda gosta do tipo de governo que nos foi oferecido. Só que o desemprego está vindo aí. Será que essa população ainda não notou essa situação em função de estar vivendo sobre um benefício do seguro-desemprego, doutor Vestina? Oliveira, isso que você falou é importantíssimo. Ainda nós estamos vivendo ainda a fase que nós não tínhamos crise. Você quer ver um reflexo disso? São as retiradas que está tendo na caderneta de poupança. Sim. Sem a crise, as pessoas conseguiram fazer uma poupancinha e elas estão usando esse dinheiro, mas esse dinheiro vai acabar, Oliveira. E aí é que a crise vai se fazer mais violenta, justamente para a classe C e D.
A Prefeitura de Sorocaba renovou pela segunda vez o contrato com a Proativa Meio Ambiente Brasil Limitada para exportar até o aterro sanitário particular em Peró os resíduos gerados pelas podas de galhos de árvores, manutenção de paisagística e rejeitos de ecopontos depositados no aterro de inerte da cidade de Sorocaba. Parece que é interessante essa renovação, né, doutora Emanuela? Olha, Oliveira, eu há algum tempo já como comentarista, né, com formador de opinião, um dos primeiros tópicos que eu acho que eu comentei com você é da questão do equívoco que Sorocaba cometeu, ficando refém de uma empresa privada na questão do lixo. Independente do trabalho bom ou não, do preço acessível ou não que o aterro particular de Peró cobra, é um absurdo uma cidade do porte de Sorocaba, que tem uma das maiores concentrações de lixo do estado de São Paulo, que fique refém de uma empresa privada. Talvez o grande erro da administração e do governo Vitor Lippe foi não ter feito o dever de casa e ter construído um aterro sanitário próprio. E isso vai ser muito grave no bolso da Prefeitura de Sorocaba ao longo dos próximos anos. Aliás, seria interessante que o vereador Crespo pudesse trazer à tona essa questão da Proativa. Em uma entrevista, a questão de 6 meses atrás, para a Rádio Cacique Estadão, ele disse que essa empresa tinha aí uma proximidade com um grupo do PSDB, inclusive de um ex-prefeito daquele município. E não ficou muito claro. Seria interessante a gente entender como funciona essa mecânica. Fechou essa questão, doutor Vestina? Eu vou fechar essa questão até indo um pouquinho além dessa questão. A Proativa, aterros para resíduos gerados por podas de galhos e árvores. Eu acho que falta um pouco. Nós estamos falando do terceiro, no caso de 11 milhões aí nos 3. 11 milhões nos 3, em 3 anos. Eu acho que falta um pouco de iniciativa. Por quê? Por quê? Veja bem, esses resíduos, eles poderiam ser reciclados, eles poderiam virar farelo para as caldeiras, eles poderiam ser usados como adubo, eles poderiam ir para a indústria de transformação. Não há interesse, doutor Vestina. É isso que eu estou falando. Não há interesse. É isso que eu estou falando. Não há mais tempo. Nós estamos gastando 11 milhões para uma coisa que a gente podia reaproveitar sem custo. Não há mais tempo. Sem custo. O dinheiro está sendo jogado no lixo. Não dá mais tempo. Acabou. Nesta edição do Direto ao Ponto, compôs nossa tribuna de formadores de opinião independente, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, doutor Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil e família. Nossa missão: debater os fatos com a independência que você merece. A conclusão é sua. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado na próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá.